Sem dúvidas, abençoado seja Tabata Sensei que nos proporcionou um treinamento de fanservice para Mereoreona, por conta de que quando for animado estou fascinado pelas lavas em torno de seu corpo, se é que você me entende. Afinal, que belo treinamento ela teve. Haruwardo! Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre o capítulo de número 275 da Black Clover, onde eu irei informar pontos do que eu achei, de como foi o que eu gostei, por conta de que foi capítulo formoso, foi capítulo cheiroso, foi capítulo magnífico. Afinal, eu estou surpreso, não achava que as batalhas seriam tão rápidas, que já ia pro foco, então a probabilidade de ocorrer uma tragédia é enorme, porque se o Tabata Sensei já vai proporcionar as lutas dos capitães contra a Tríade Negra, é capaz deles apanharem bastante para daí Noera e companhia chegar e o Asta chegar no final. Ou seja, a possibilidade do Asta chegar em menos de 40 capítulos é muito mais provável agora. Se antes eu achava que ia ter enrolação e falei 40, a partir do momento que foi apresentado pelo capítulo mais recente, eu acredito que daqui uns 20 capítulos, talvez o Asta já chegue para o rumo do clímax desse arco, que é um arco que está se iniciando em modos. É um arco como um todo, né, da Tríade Negra, só que vemos que é o início de arco novo porque é a invasão em Spade. Só que é interessante abordar esse tópico, né, porque agora são batalhas novas, digamos que não é mais a invasão em Hurt, aconteceu as consequências, vimos que o Yami foi sequestrado, então eu considero aquela parte o clímax da primeira parte do arco da Tríade, e agora estamos iniciando a parte 2, pelo menos ao meu ver. Para todo caso, meus queridos, eu acho que é interessante de exaltar, indo pro foco importante, que vemos mais do plano, que vai ter 4 funções aparentemente, mas o Nahato não se entrou em falar muito delas, ou eu peguei um pouco da tradução errada. Mas para todo caso, para fazer com que a Árvore das Sombras ocorra, floresça por completo, para que os Akumas invoquem no mundo dos humanos, nós vemos que o receptáculo da magia das sombras, como da Árvore Mundial, devem estar no meio de um grande círculo de Laga Escarla Mágica, onde a Tríade Negra será os pilares importantes para que eles possam possuir os poderes, como fazer com que o ritual nasça por completo. A partir disso é interessante porque então a gente vê Dante da Tríade Negra, vemos Zeno e vemos Megícula em cada canto, para formar o círculo como completo, que poderia ser mais um triângulo, né, porque convenhamos. Então tinha que ter mais um personagem, né, para formar mais um círculo. Apesar que daí ia ser falado então porque não é quadrado, Hado. Bom, você entendeu a piadinha, o que eu quis dizer. Então a gente vê que tem 3 pilares importantes, lembra muito a vibe lá, Karakura, de Bleach, se é que você me entende, quando o Soul Society vai lutar lá contra o exército do Aizen. Então eu senti muito essa vibe dos pilares, proteger a cidade. Eu achei muito bacana isso, só que no caso, para proteger a vida dos companheiros, eles têm que derrotar os pilares em modos. Mas, para todo caso, foi interessante porque foi dividido em 3 grupos, vemos um misto de cavaleiros muito poderosos, como também vemos alguns cavaleiros que eu não tenho uma expectativa tão alta, eu acho que eles vão apanhar bastante após a volta do Dante do Tríade Negra. Então, sério, eu acho que tá muito interessante a forma como tá mista, porque tem um esquadrão, um trio que tá muito poderoso, e tem outro que eu já não boto tanta expectativa porque tá enfrentando um inimigo muito formidável, se é que você me entende? Mas, para todo caso, acho que acima de tudo foi um capítulo bom, ainda mais pela Mereoreona. Ela foi quem deu sequência à primeira luta já dessa parte 2 do início da arco da Tríade Negra, na invasão de Spade. Então foi interessante a luta dela, realmente afirmo aqui, Mereoreona se confirmou como a personagem mais poderosa possivelmente do pós-time skip. Obviamente já faz praticamente 1 ano, então é injusto comparar ela com os personagens que já foram apresentados. Então eu estou sendo honesto, mas olhando agora daqui pra frente, eu acho que ela está numa larga escala muito maior, que supera até mesmo o Yami. Antigamente ela já superava e hoje em dia ela supera todos os capitães em modos. Eu acho que o único que chegaria perto do nível de full power com ela é o Asta no modo União Perfect. Mas, para todo caso, vamos falar mais em volta desse capítulo, de pontos, o que eu achei, determinada cena, alguns pontos peculiares. Então, vamos falar sobre o capítulo de número 275, o capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como A Fúria, o Treinamento. Finalmente vemos o fanservice de Mereoreona. Começando a falar sobre o capítulo, agora em volta daquela impressão clássica que vocês já estão acostumados, vamos falar então de uma parte, uma cena muito interessante que eu gostei, que foi a forma como foi escolhido os trios em modos liderados por Nahato. É um ponto interessante ver a forma como ele está conduzindo o plano, afinal a gente viu que foi ele que encontrou a Mereoreona lá no vulcão, então é um ponto interessante porque cada vez mais se afirma realmente como canônica, ao meu ver, da minha impressão, opinião e sugestão, que provavelmente quem treinou o Yami foi a Mereoreona por ser a mesma localização de ambos. Posso estar enganado, mas até o momento são essas peças que estão se encaixando com o parceiro de treino do nosso querido Capitão Solos Negros. Ainda assim,
Depois falamos sobre isso, porque daí eu dou um complemento falando do momento da Mereoreona na obra, no mangá, no capítulo mais recente, agora focando nas batalhas contra a Tríade Negra. Então, expectativa está na luta do Dante da Tríade Negra, porque eu acho que ele vai aniquilar Nahato, Jack e Fuegoleon. Eu até acho que é interessante porque eu não tenho ideia de como o autor vai conduzir essas batalhas, se realmente vai acontecer já no próximo capítulo, pela forma que foi mostrada. Pode ter uma leve conversa, a idealização, os planos de cada um, e assim talvez a gente veja mais a origem do Nahato. Assim eu espero, assim eu acredito. Pra todo caso, eu acho que Jack e Nahato vão ter ferimentos muito graves, podem estar até na linha de morte, não duvido disso, é minha expectativa, porque eu acho que o Jack ele não está tão poderoso em 6 meses. Me desculpe, mas não é como se todo o Capitão Mágico tivesse ficado poderoso. O Jack eu já não achava tão poderoso por conta de que o episódio da Batalha dos Capitães Mágicos me deixou um pouco decepcionado com a forma como ele se posicionou. Então, eu acho que depois de 6 meses ele até pode ter ficado um pouco mais poderoso. Ele vai ter ajuda de companheiros, mas se fosse 1 contra 1, eu acho que ele leva uma costa do Dante, minha opinião. Pra todo caso, Fuegoleon é aquele personagem poderoso, é um dos capitães que tem um nível de poder para Rei Mago futuramente, então eu acho que de todos ele pode ser aquele escudo que os protege e consiga ficar consciente até a chegada do protagonista ou de algum elfo, por exemplo. Mas ainda não sei como vai ser a batalha, como vai ser orquestrado. O que eu sei é que o Nahato não está no seu full power, ele foi nerfado, isso por conta que o Gimodero ficou com o Asta vendo o treinamento, então ainda é incerto como vai ser essa batalha. Pode ser que a partir de agora o Tabata Sensei conduza as 3 batalhas parte por parte, ele vai desenvolvendo um momento de câmera em um, outro momento em outra, ou ele vai dividindo o tempo de tela, né? Digamos que em cada cena ele vai focando em uma batalha e indo pra outra. Assim vai meio que prolongando. Eu também não duvido que o Asta chegue logo logo, porque vendo a forma como foi mostrado esse capítulo, eu duvido que o Asta vai demorar demais. Então seria interessante porque ainda dá para reafirmar que talvez se o Dante realmente ficou muito mais poderoso como foi mostrado pelos capítulos anteriores, onde nós já conversamos, pela cena que foi mostrada da sua recuperação, talvez ele acabe quase com o Nahato e com o Jack, assim o Fuegoleon vai tentando protegê-los enquanto luta com ele, porque ele tem o espírito salamandra, e talvez assim seja o motivo do porque o Asta vai chegar, né, porque daí ele faz o treinamento completo, mas ele chega pra salvar geral, porque protagonista é assim e nós conhecemos nosso querido Asta. Então pode ser que isso ocorra, mas lembrando, é expectativa, ainda mais se mostrada depois desse capítulo. Pra todo caso, outro capítulo, ou melhor dizendo, batalha desse capítulo que eu achei interessante ressaltar, vai ser a batalha da nossa querida Dorothy, Charate e Riro contra a Vanica Megicula. Eu acho que é interessante porque em nível de poder é o esquadrão mágico mais poderoso, é o trio mais poderoso, digamos que dessa invasão. Por conta de que eu quero que vocês tenham noção que por mais que eu coloque muita hype na magia do mundo do glamour, ou Yume no Sekai, eu ainda acho que a magia mais poderosa, se a Dorothy realmente treinou nesses 6 meses, eu posso dizer que ela está no nível descomunal que nós desconhecemos. Então, seria interessante porque a gente não viu ela treinando em Hurt, mas eu acho que ela nem precisa de Hurt para ficar mais poderosa. Então, talvez a magia do nível do Glamour tenha atingido outro pico. Pode ser que ela consiga selar a Vanica, não sabemos. É interessante porque a Charity e o Riro mostrarão suas técnicas após 6 meses. A gente já viu um pouco do Riro, mas não realmente levando a sério uma luta. Então talvez seja interessante porque talvez essa batalha eu acredite que talvez saia na vitória dos Cavaleiros de Clover. É a única batalha que eu acho que sai na vitória deles. Não acho que a Vanica vai ter uma vantagem. Pode ser que ela use iscas de vítimas, reféns, como a rainha, por exemplo. Então talvez ela consiga colocar isso a seu favor, mas também não podemos desmerecer. Ela tem a Megicula tem um poder surreal, é um poder que pode colocar maldições, pode ser que isso faça um jogo virar. Então a gente não sabe. O que eu sei é que a Dorothy é o ponto-chave da vitória deles nessa batalha. Pra todo caso, indo para a próxima batalha, que eu já coloco um pouco de expectativa, conforme foi mostrado, vemos que é Zeno versus Yuno, Rangers e Nozero. Eu acho que o Yuno teve sorte, porque ele tem cavaleiros de suporte muito poderosos. Eu até tô mais surpreso e hypado pra essa batalha por conta do Rangers e do Nozero do que do Yuno. Me desculpa, mas depois dos 6 meses, eu tô muito com expectativa baixa pro Yuno. Então, não são 2 dias que vão fazer ele ficar poderoso. Então, eu acredito que o Yuno, por mais que ele fique poderoso, porque o autor vai fazer isso, mas na minha consciência ele não poderia ficar, eu acho que vai ser interessante ver o nível de técnicas que ele vai fazer em conjunto com o Rangers, como com o Nozero. O Nozero é o ponto de chave deles. Se na primeira batalha vai ser o Fuegoleon, na segunda a Dorothy, na terceira é o Nozero por conta da magia de Mercúrio. É interessante porque nessa batalha eu acho que a gente vai conhecer um pouco mais da origem
do Zeno, mas das suas técnicas e mais do seu próprio Akuma. Lembrando, a gente só viu o máximo dele em 55%, ele consegue utilizar-se aparentemente de magia espacial e é muito rápido através das magias dos ossos que pode perfurar seus pontos vitais e acabar selando você em modo. Então eu acho que o Nozero vai ser um ótimo counter contra isso, o Nahato deve ter escolhido muito bem essa estratégia, e acho que graças à magia espacial do Rangerus também é uma ótima vantagem, ainda mais porque ele deve ter controlado os poderes élficos, e o Yuno é aquele ponto de experiência porque ele já apanhou uma vez, então ele tem experiência de batalha, como por exemplo a rainha teve quando apanhou pra Vanica. Tudo bem, a rainha apanhou de volta pra Vanica, mas a gente tá falando do Yuno, o Yuno é rival do Asta, então ele não vai apanhar 2 vezes. Provavelmente ele deve utilizar-se da experiência da sua derrota para tentar vencer o Zeno dessa vez. Então vai ser interessante, eu acho que vai ser uma batalha muito boa e que a gente pode colocar até uma certa expectativa. Se vocês me perguntassem de todas essas batalhas, qual eu tô mais hypado pra ver no mangá logo logo, eu gostaria que o autor já nos proporcionasse a batalha da Vanica. Eu sei que não vai ser essa próxima batalha, mas é a batalha que eu tô mais hypado pelos magos que foram escolhidos, ainda mais pela Charity. Mas eu acho que a batalha mais épica vai ser a do Dante, da Tríade Negra, e a mais surpreendente talvez seja até a do Zeno, porque eu não tô colocando expectativa. Então muitas pessoas vão até achar, caraca, a batalha da Vanica contra a Doric pode ter sido surpresa, só que eu já não tô colocando tanto nisso, porque eu tô mais com expectativa nessa do que da do Yuno, que ele já apanhou uma vez. Então por isso eu não tô tão assim, eu vou ficar mais surpreso se a batalha for boa. Pra todo caso, eu acho que com isso a gente já falou da maior parte do capítulo, porque se conclui na sequência dos cavaleiros encontrando a Tríade Negra. Então, a partir disso, vamos falar de outra parte do capítulo, vamos falar de Mereoreona. A parte da Mereoreona, eu vou ser honesto com vocês, ela teve, digamos que um grande momento, assim, de tela, ela teve bastante cenas proporcionadas, páginas, só que, na minha visão, não é necessário exaltar tanto ela, foi mais sequência de ação. Sequência de ação é aquela conversa, né, não tem muito o que exaltar, a gente fica só centrado em alguns pontos. Então, posso dizer que em 6 meses ela evoluiu a sua Mana Zone, suas técnicas são mais poderosas, a forma que ela conseguiu adquirir a Fire Flare Form, que é assim que eu vou apelidar aqui nos vídeos, embora seja outro termo técnico, obviamente. Eu acho que é interessante porque rivaliza a Valkyrie Form da Noelle e rivaliza possivelmente ao modo União do Asta. Então, é interessante porque ela conseguiu aniquilar um ancião Akuma por completo, sozinha. Isso é interessante porque eu fico com expectativas baixas na resistência de Reino de Spade, não coloco mais expectativas, eles não ajudaram em praticamente nada, tudo bem, o autor quis dar fanservice, quis mostrar a força da Mereoreona, mas ainda assim é decepcionante porque faz parecer que eles se prepararam para fazer porcaria nenhuma. Por mais que eles reconheçam suas forças, servir de suporte não é nada mal, não é nada ruim, não decepciona. Então eu fiquei meio chateado com isso, mas talvez se eles ajudassem, eles iriam mais se atrapalhar. Afinal, a gente viu que o Akuma foi incinerado pela força da Mereoreona. Então é interessante, gostei de tudo que foi apresentado. Acho que o momento que o Nahato já sabia, porque ele vem investigando faz anos o Reino de Spade e encontrou um oponente formidável quando ele entra no vulcão para falar com a Mereoreona, é interessante porque ela disse que não está preocupada com o Yami e o Ida, se eles foram fracos e perderam o problema é deles. E acontece que ela quer saber da força da Tríade Negra. E assim ela realmente fica contente porque ela encontrou um oponente à altura, segundo o que o Nahato iria apresentar. Então é interessante porque o Nahato sabe muito bem conduzir. Me desculpa, mas ele é aquele cara que pode ser muito braço direito do Rei Mago, é aquele cara estrategista, é aquele cara que faz o trabalho sujo, age pelas sombras e faz planos muito bem elaborados. Então o Yami mais uma vez soube escolher gente pro seu esquadrão, porque o Nahato é um ótimo estrategista, faz jus ao título de vice-captain dos Touros Negros. Então foi interessante a forma como foi escolhido a seleção de membros, seja pela escolha Nozero, Rangerus e Yuno, a escolha Riro, Charity, Doroshi, a escolha foi Gorion, Jack e o próprio Nahato. Eu acho que ele soube selecionar a forma como ele conduziu cada situação e ainda mais se, digamos que para ajudar a resistência, ele colocou, digamos, uma fera mágica de cover, que praticamente era a Mereoreona, que conseguia dar conta sozinho. Então, não tem como. Só a Mereoreona conseguiria derrotar aquele bichão gigante sozinha. Eu duvido que o Nozero conseguisse, que o Yuno conseguisse, que o Rangerus conseguisse, que até o próprio Asta. Eu acho que a única que tem, digamos, um nível selvagem desse modo é ela para dar conta sozinho. Os outros precisariam formar estratégias, então não era relevante. Cortei o Forgotten porque talvez o Forgotten conseguisse por ser irmão dela, né? Então, por isso eu não falei muito dele.
Mas, para todo caso, mais uma vez, eu elogio, foi tudo muito bem apresentado, e acredito que com isso, praticamente eu apresento tudo o que eu queria exaltar em alguns pontos em torno do capítulo mais recente. Sem dúvidas, um ótimo capítulo para Black Clover, que deveria ser exaltado. Eu acho que foi interessante tudo que foi apresentado, seja a primeira grande batalha ser contra um ancião Akuma, e assim vemos a força de uma personagem muito querida, que tem jus ao título de Rainha Maga. Eu acho que é interessante porque a Mereoleona conseguiria esse título facilmente, é que não lhe interessa essas partes burocráticas, porque conhecendo ela é capaz dela querer matar o Kira, não é mesmo? Então foi interessante a forma como ela foi apresentada esses 6 meses, ela ficou muito mais formidável, gostei de tudo que foi apresentado. Acredito que a outra sequência foi mais apresentação, enrolação, a gente viu que apareceu alguns Dark Disciples, mas a maioria dos cavaleiros nem perdeu tempo. Quando a Dorothy abriu os olhos, praticamente ela colocou um deles já no mundo do glamour, vai ficar preso lá por um tempo. Então foi interessante tudo que foi apresentadinho, digamos parte por parte, tá bem frenético, batalhas rápidas, a gente já foi para as 3 principais grandes batalhas. Agora, o que a Mereoleona irá fazer, a gente não sabe. Se ela vai lutar contra outros Dark Disciples, se ela vai ajudar a resistência, se ela vai ir até Dante, até Zeno, até Vanica. Eu gostaria que, caso ela se mexesse para enfrentar outra pessoa, fosse para enfrentar a amiguícola Vanica, por conta da origem, a relação com a Axior. Porém, por mais que pareça hype que ela exterminou aquele ancião, devemos lembrar, a Tríade Negra não é fácil, os Akumas não são fáceis. A gente achou que o Ruko tinha derrotado aquele Dark Disciple e ele voltou. Então não é porque o ancião Akuma foi incinerado que ele não possa se regenerar. Então eu acho que é capaz da Mereoleona ficar presa nesse ancião até a luta final, porque é capaz o autor querer fazer isso para não colocá-la nas outras lutas, porque pode acabar atrapalhando a forma como ele quer construir. Então a minha expectativa é que o ancião Akuma retorne e assim a resistência tente ser suporte para Mereoleona, ou eles adentrem o palácio. É isso que eu acredito. Relembrando, a antimagia poderia quebrar tudo como o nosso querido Nahato apresentou. Mas até que isso aconteça, nosso Asta tem que treinar. Então eu acredito que todas as batalhas devem se prolongar, personagens devem ser introduzidos, como eu acredito que a Noelle vai voltar a seu foco. E assim, seja com o treinamento voltado, ou seja tendo algumas lutas já tendo acabado e os capitães terem apanhado, os elfos devem chegar e assim veremos o momento dela. Então tem 2 opções, ou foca no treinamento, ou a Noelle volta já, no full power novo dela. É interessante isso, porque aparentemente, caso essa batalha ocorra, a gente vai ter os resultados, e assim a grande batalha, a grande chegada, a entrada triunfante de Asta acontece. Ele já pode chegar, digamos que quando a Mereoleona estiver bem exausta, o Akuma estiver se regenerando, entrar no modo união, cortar o Akuma, e assim como sendo a badass, ele já vai entrando no Palácio das Sombras. Pode ser que isso ocorra. Eu acho que seria até interessante ele, tipo, acabar com os grandes inimigos e chegar logo na localização do Dante da Tríade Negra pra fazer aquela entrada e vir salvar todos. Então pode ser que isso ocorra, vamos ver, vamos colocar essa expectativa, não é mesmo? Mas para todo caso é isso. Esse capítulo é mais expectativa e hype. Mas o que eu quis apresentar, porque não tem assim tanta coisa. Foi bem frenético, eu apresentei o ponto, mas também já quis colocar um pouco de expectativa. E agora é esperar, porque a gente vai ver se realmente é expectativa que vai ser cumprida, ou decepção, ou expectativa em dobro que a gente não esperava. Então você já sabe, a gente já chega naquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, é hype que nos aguarda, meus amados. Eu estou muito animado, porque eu quero que vocês tenham noção que é batalha, não importa quem vai apanhar, a gente vai ficar com hype. Então, será que finalmente teremos o poder descomunal dos capitães após 6 meses? Será que veremos Fuegoleon num novo patamar que rivaliza com sua irmã mais velha? Ou será que veremos surpresas como a força resultante da regeneração de Dante da Tríade Negra aniquilando os cavaleiros e assim logo logo a origem de Nahato? O que nos aguarda? O que nos espera? Será que veremos mais dos elfos? Será que veremos mais do reino de Clover? Ou até será que veremos mais de Asta? Como o Tabata Sensei vai conduzir essas batalhas, essas invasões? Será que teremos todas as batalhas ocorrendo, ou um pouco de farpas, conversa, indiretas, e assim começando? Ou será que talvez seja focado full power em todas as batalhas, para que daí já tenha uma conclusão, já digamos que com uma pequena passagem assim de tempo? Será que o autor iria rushar essa batalha? Eu acho que o autor não vai rushar não, só se ele quiser fazer um poder descomunal da Tríade Negra, daí pode ocorrer, né, vamos ser honestos. Mas para todo caso, eu acredito que deve ter um pouco de batalha, um pouco de idealização, como a Tríade Negra ocorreu, talvez a forma como eles se conheceram. Então estamos chegando no clímax do grande arco assim de Spade. Finalmente conheceremos mais da origem dos antagonistas,
veremos poderes, táticas, estratégias novas e ficaremos na expectativa torcendo para que Asta surge ou mostre já sua forma União ou Gmódulo dê alguns conselhos para ele. Então você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na